Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu sou a professora Isis e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 2 do nosso trimestre. E a lição de hoje ela trata sobre o Deus que é Pai. Seja bem-vindo, você está no canal Embaixadores da Palavra de Cristo. Nós estamos estudando a lição bíblica da CPAD. E nós temos aqui o título do trimestre, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas. Na primeira aula nós vimos ali o primeiro tema, a primeira lição, mistério da Santíssima Trindade. Aí nós tivemos a oportunidade de ver o momento do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós percebemos Jesus sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Aí nós percebemos que ao sair da água, abre-se o céu, aparece o Espírito Santo que vem sobre a vida do nosso Senhor Jesus na forma corpórea de uma pomba, e depois a gente percebe uma voz que está ecoando, chamando Jesus de o Filho amado. Esse é o meu Filho amado em quem a minha alma se compraz. Esse episódio do batismo de Jesus, ele está no livro de Mateus, no capítulo 3, do verso 13 ao verso 17, e foi motivo da nossa lição passada, a primeira lição. Hoje nós vamos para a lição de número 2, que é a lição que trata aqui sobre o Deus Pai. Queridos, rapidamente, eu estou gravando dentro da minha cozinha, na minha sala, toda a minha família está em casa, hoje é domingo à noite. Hoje nós estamos exatamente no dia 4 de janeiro, são exatamente agora, 8 horas da noite e 45 minutos, horário de Brasília. Eu moro em Ribeirão Preto. Então, assim, todo e qualquer volume externo, né? Eu até tenho aqui um microfoninho que eu poderia usar, mas eu tenho um pouco de receio, que eu já gravei uma vez uma aula com esse microfone e ele gravou metade da aula, depois ele descarregou, eu não percebi. E eu perdi o restante da aula. Isso tem um tempo. E aí eu fiquei meio traumatizada. Como o microfone não é dos melhores, eu até carreguei ele, mas a aula é um pouco mais longa, eu não quero correr esse risco. Então, se vocês ouvirem algum volume de voz, né, ecoando aqui por partes da casa, fiquem tranquilos, tá bom? Eu tenho filhos, eu tenho marido e minha casa tem barulho. Mas em breve, no tempo de Deus, esse breve não é hoje nem amanhã, não sei que dia que é. Quem sabe Deus prepara momentos diferenciados, ou quem sabe um ambiente mais sossegado, não sei. Mas hoje é isso e nós vamos juntos em nome de Jesus. Lição de número 2. Dá um like já quero te convidar a se inscrever no meu canal, dá um like. Esse canal é o canal Embaixadores da Palavra de Cristo. E o nosso intuito aqui não é ganhar o mundo, mas é alcançar da melhor maneira possível as almas que vivem no mundo. E através da palavra, através de reflexões da Bíblia, e hoje nessa lição, onde nós vamos falar sobre a pessoa do Deus Pai, o Deus Pai. Então nós temos o texto áureo, onde diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse versículo, ele está ali no livro de Mateus, capítulo 11, o verso é o 27, a terceira parte do verso. Existe uma verdade prática. A verdade prática, ela é aquela informação que nos é trazida sobre como viver, isso que nós vamos estudar. Então, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Aí a leitura bíblica que nós temos em classe, ela está em Mateus, capítulo 11, do verso 25 ao 27, e depois complementa com João, capítulo 14, do verso 6 ao verso 11. Eu não vou ler todo o texto, porque ele é um pouco grande aqui, né, pra gente fazer a leitura dele. Mas nós vamos perceber Jesus dizendo ali, em todo o tempo, que quem quer conhecer o Pai, que o Pai é conhecido através da vida dele, e que ele revela as ações do Pai. E nós vamos ver essa caminhar aí nesses textos e vamos entender tudo isso. Bom, meus queridos, a lição sempre ela é dividida em 3 tópicos grandes e 3 subtópicos dentro de cada um deles.
Primeira coisa é a gente relembrar que a doutrina da Trindade, ela é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vimos isso na lição passada, que são três pessoas distintas, porém com a mesma, que a gente fala consubstancial, a mesma consubstância, ou seja, os três são Deus, com as mesmas com os mesmos atributos de um Deus, de um único Deus, mas cada um foi trabalhando e vai trabalhando em situações e etapas e momentos da história e cada um desenvolve uma atividade. Eu usei o termo para dizer que é como se fosse uma engrenagem, que os três, eles são diferentes porque são distintos, mas eles são iguais porque eles têm o mesmo propósito, que é fazer com que a humanidade conheça Jesus Cristo, o Filho de Deus, e dessa maneira receba a vida eterna e possa morar no céu, no lugar, na morada espiritual que Jesus preparou para nós. E no primeiro tópico, se você tiver alguma dúvida no decorrer da lição, deixa nos comentários que eu te respondo em nome de Jesus. Tudo bem? E se você tiver uma sugestão de tema que a gente pudesse estudar aqui também, traz para mim, que a gente pode organizar esse tema e trazer um estudo sobre ele. A identidade de Deus, o Pai. O Pai é único e ele é o único Deus verdadeiro. Então nós vamos perceber nesse primeiro subtópico, vamos falar lá atrás em Deuteronômio 6:4, aonde o Senhor, ele traz para o povo ali, para os hebreus, para que eles entendessem que Deus, ele é o único Senhor. Lembra que quando ele se revelou para Moisés, Moisés disse, mas quem que eu vou dizer que é? Eu vou falar com esse povo e vou dizer que quem me mandou. Se eu chegar até o faraó e disser, olha, o Senhor me mandou tirar o povo do Egito e levá-lo para adorar lá no deserto, porque tem uma terra prometida, quem é esse Deus? E ele disse, diga a ele que eu sou quem eu sou. Eu sou o que sou. O eu sou o mandou. Então, ele é o Deus que é. Não existe antes, depois. Ele é. Ele é no tempo que ele é, desde quando as coisas aconteceram. Desde quando o mundo se formou, ele é. Então essa é a primeira verdade da identidade do Deus, que é o Pai. Que ele é o nosso Deus e ele é o único Senhor. Está em Deuteronômio capítulo 6. E caminhando nesse subtópico, nós vamos ver que por enquanto ele é o eu sou. Ele é o único Deus, ele é o Deus soberano. E só quando Jesus vem que ele nos apresenta como o Deus Pai, que ele é o nosso Pai. Até então ele era conhecido da humanidade como o Deus soberano, o único Deus, o eu sou. Existia, vamos dizer, que uma distância, de intimidade do povo com o Senhor seu Deus. Poderiam orar, entregavam ao Senhor a sua adoração, mas o pecado fazia uma grande separação, até que Jesus veio para fazer essa ligação com o Pai. E é interessante que no fim da lição, ela diz que o próprio Senhor Jesus, se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem ao Pai, o Pai nosso que estás nos céus, que está em Mateus, do capítulo 6, do verso 9 em diante. Então aqui, a partir da vinda do Filho, que nós começamos a ter a compreensão de que esse Deus, esse único Deus, ele é Pai. E ele é o nosso Pai. Aqui no subtópico 2, o Pai é a fonte da divindade. E aí tem várias maneiras aqui que a lição traz para nós, falando sobre essa divindade do Senhor. Ele é eterno, ele não teve começo, não teve um princípio e nunca vai ter um fim. Ele é eterno, ele existe desde quando ele é, Então, ele é o que ele é. Em Deuteronômio 33, 27, fala sobre esse Deus que ele é eterno.
Ele existe por ele mesmo, ninguém o criou. O Pai, não, ninguém criou o Deus Todo-Poderoso, o Pai. Ele simplesmente existe desde quando o mundo é mundo e antes que esse mundo fosse criado. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho para ter a vida em si mesmo. Isso está em João, capítulo 5, verso 26. E aqui a lição ela traz várias fontes dessa divindade de Deus, que ele é imutável, ele não muda. Em Salmos 90, no verso 2, eu vou ler para você. Se você tiver com a sua Bíblia, abre ela também. Salmos 90, verso 2. Diz que antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então aqui no Salmos 90, e eu gosto muito de um certo trecho do Salmo 90, se não me engano, no verso 12, que fala para a gente aprender a contar os nossos dias. Por quê? Porque os nossos dias têm um fim. O ser humano tem um começo, um meio e um fim. E ele fala para a gente aprender a contar os nossos dias até que a gente alcance um coração sábio, saber viver cada dia. Então nós, humanidade, a gente tem começo, meio e fim. Mas e o Senhor nosso Deus? Ele existe desde o princípio. Antes que tudo se formasse, ele já existia. E ninguém o criou. Então aqui a gente tem essa certeza da eternidade do Senhor. Salmos 90, verso 2. Depois eu quero ler com vocês Malaquias. Onde que Malaquias traria para nós alguma informação sobre o nosso Deus? Malaquias 3 e o verso é o 6. Que ele diz, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Um Deus imutável. Um Deus que não muda. Que aquilo que ele promete, ele cumpre. As palavras que saem da boca dele não voltam vazias. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Tudo que Deus promete, tudo que Deus coloca como regra, como estatuto, como testemunho para nós, ele cumpre. Se saiu da boca dele, ele cumpre. Então isso é maravilhoso, ele não muda, ele é um Deus imutável. E aí nós temos também um Senhor que está antes da fundação dos tempos, Tiago 1,17. Então Deus criou todas as coisas. Ele é o doador também e mantenedor de toda a vida. Lá em Jó 33, no versículo de número 4, olha que palavra, o Espírito de Deus me fez. Está em Jó 33, verso 4, o sopro do Todo-Poderoso dá a vida. Então o Senhor, ele é o mantenedor, o doador de todas as coisas, da vida, daquilo que para nós é muito importante. E aqui eu vou concluir esse subtópico, onde fala sobre essa fonte da divindade, com o último trechinho da lição, nesse subtópico, que diz que ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo procede. Aqui tem algumas referências, João 15, 26, e tem também Hebreus 1, do verso 1 ao 3. Em João 15, no verso 23, nós temos a seguinte afirmação: quando vier o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, olha, mais uma vez, Jesus falando do Pai e falando do Espírito que ele vai mandar, que é o Espírito da verdade que provém do Pai. Olha só, 3 em uma única essência de divindade, cada um com a sua característica de trabalho, de serviço, e aqui nós percebemos que é o Espírito Santo que vai guiar e ajudar a testemunhar em toda a verdade. Então aqui nós terminamos esse segundo subtópico e nós vamos caminhar para o terceiro subtópico, que fala que o Pai age por meio do Filho e do Espírito. E é bonita a palavra paternidade, como ela é firme nessa lição, né?
A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade nem do Filho e nem do Espírito, mas expressa a maneira como as três pessoas operam separadamente, cada uma conforme sua distinção pessoal, porém todos os três com poder, com unção, com fogo. E daqui a pouco nós vamos ver alguns atributos incomunicáveis da divindade e nós vamos perceber isso como que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm esses atributos que são deles, que eles não têm como compartilhar com pessoas, porque só eles têm essas habilidades, vamos dizer assim, essas skills, né? Só eles. Porém, nós vamos perceber que cada um tem ações e desenvolve tarefas na humanidade de maneira distinta. Então aqui a gente finaliza que o Pai age por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. E eu tenho também aqui, mais uma vez, Jesus dizendo que quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e o Ensinador, que está em João 14, 26. E eu acho muito interessante, e eu até hoje conversava com o meu esposo, que eu tenho algumas formações. Eu sou formada em Geografia, em Pedagogia, tenho 3 especializações, que é o que a gente chama de pós-graduação lato sensu, não é um mestrado e doutorado. No mestrado ele é uma pós-graduação stricto sensu, né? Que é uma outra modalidade de estudo, de pesquisa. Eu tenho as especializações, são 3. No ensino de Sociologia para o ensino médio, no ensino de Filosofia para o ensino médio e em mídias na educação. 3 especializações. E hoje eu conversava com meu marido sobre o meu desejo de fazer a teologia como licenciatura, para aprender mais e mais. Por quê? Na lição ela fala sobre o credo de Atanásio, né? E eu acho interessante, igual na lição passada, que nós falamos sobre os concílios. Teve o concílio agora eu não vou lembrar aqui certinho, se eu voltar na lição e eu achar, eu falo. Mas os concílios que nós tivemos, que são reuniões, não é? Feitas ali por doutores da igreja e que vão definindo, através da leitura das escrituras, através da análise das escrituras, eles vão chegando a conclusões. E a Trindade, ela é uma conclusão que foi definida de uma maneira muito clara pelos doutores da igreja nos concílios. E aqui nessa nossa lição, ela fala sobre o credo de Atanásio. E aí, meus queridos, quem foi Atanásio, né? Atanásio, ele era um teólogo cristão do século IV e ele foi muito conhecido porque ele defendeu a Trindade, a doutrina da Trindade. E ele trabalhou ali junto com o bispo de Alexandria. Então, é muito legal, eu gosto muito de ler, e eu tenho esse desejo, eu hei de fazer no tempo do Senhor, mas não vai demorar, em nome de Jesus, fazer assim a teologia no conceito de licenciatura mesmo, de bacharelado, não licenciatura, mas é bacharelado, que é quando você vai estudar para ser realmente um teólogo. Porém, aqui a gente não pode desconsiderar os registros históricos da igreja do começo do 1º século até ali a consolidação da igreja, do que é da doutrina da igreja cristã. Independente, aqui nós estamos falando, não estamos falando de uma doutrina protestante, a gente está falando de estudos, de ensinos, de doutores, pessoas que leram, que estudaram, que dedicaram a vida à leitura da palavra e que chegaram à conclusão, mediante a leitura da palavra, daquilo que eles descobriram. E Atanásio, ele teve esse estudo, ele era um teólogo e ele defendeu a doutrina
da Trindade, que é o que a gente está estudando. Então, no fim da nossa lição, tem exatamente essa informação, que conforme o credo de Atanásio, no século V, ele viveu ali no século IV, né? Mas muitos dos estudos, eles vão se consolidando. Então, o credo dele foi estabelecido no século V. Nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são coeternas e coiguais. Então, a Trindade, ela não é uma coisa que nós decidimos isso a partir de tal momento, a partir da Reforma Protestante ali de Martinho Lutero, que foi em 1517. Não, aqui eu estou falando do século V, né? Que é entre 401 depois de Cristo a 500. Né? Eu estou falando de uma época muito antecedente ao que nós vivemos hoje. Então, olha que a Trindade, ela já vem sendo compreendida e aceita há muito tempo, desde quando os cristãos começaram a seguir e falar do amor de Jesus. Muito bem, agora nós vamos para o segundo tópico, que fala sobre o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Então aqui o Senhor Jesus demonstra como que o Pai, ele se importa com aqueles que são humildes, né? Que não tem uma soberba, que não tem uma altivez. Em Mateus, no capítulo 11, no verso 25, diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor Deus dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequenos, e a revelaste aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então nós vamos perceber Jesus fazendo sua pregação e trazendo verdades espirituais e dizendo que essas verdades espirituais sobre o reino de Deus, sobre a morada eterna, ela estava sendo revelada aos humildes, aos pequenos, porque muitas vezes aqueles que eram doutores da lei, que acreditavam que sabiam todas as coisas, eles liam e eles entendiam a palavra de uma maneira que era limitava o povo o acesso ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. E Jesus veio trazer essa liberdade de chegar ao Pai através da sua própria vida, do Filho. E aqui ele continua dizendo, desculpa pessoal, que significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. Podem conferir Provérbios 3, verso 7. O Pai, ele se dá a conhecer aos pequeninos, e em grego, pequeninos, vem do népios, aqueles que possuem humildade das crianças. Então aqui não está se falando de um conhecer da letra, um conhecer do estudo em si, não, mas é um conhecer do poder de Deus, do amor do Pai, da riqueza que há no mundo espiritual, do quão importante é você ter essa intimidade com o Pai. E eu gosto muito da gente fazer essa análise, porque às vezes a gente se refere a Deus como Senhor e Ele é Senhor, amém? Ele é Senhor, mas Ele tem o prazer de que nós nos relacionamos com Ele como Pai, como Pai. Então olha como que Jesus traz para nós um Deus acessível, um Deus que se permite ser tocado, ser movido, ser acessado, não é? Que é diferente lá antes da vinda do nosso Senhor Jesus, onde o sumo sacerdote, ele que entrava lá no Santo dos Santos para levar os nossos pedidos, para pedir perdão por nossos pecados. E hoje não, nós temos esse acesso livre ao Pai. E isso é uma maravilha, glória a Deus. O Pai, ele se faz conhecer pelo Filho, é o subtópico 2.
Intimidade entre pai e filho é absoluta e perfeita. Jesus e o pai, ou seja, o filho Jesus e o pai tinham uma intimidade perfeita. E ninguém conhece o pai senão aquele a quem o filho quer revelar. Isso está em Mateus 11, 27. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, que o pai é um ser pessoal e relacional. Ou seja, o pai tem desejo de conversar e de se relacionar com o filho. Eu sou mãe, tenho 2 filhos e é muito interessante a gente ter essa intimidade. Tem coisas que eles comentam com o pai e dependendo do assunto, às vezes não tem necessidade de trazer para mim. Tem coisas que eles comentam comigo e aí eu vou até o pai, né, fazendo aquela mediação. Então, olha que coisa, o pai, o Deus Pai, ele quer essa intimidade, esse relacionamento pessoal conosco, que agora, a partir de Jesus, também somos filhos de Deus, porque todo aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador é dado ser chamado filho de Deus. Então, eu e você somos filhos do Deus Pai, a gente pode falar com Ele, nos relacionar com Ele, conversar com Ele, não tem um jeito específico para falar. Basta chamar o pai, e fala do seu jeito, não tem uma fórmula, né? Assim, como que eu vou me expressar? Eu vou me expressar do jeito que eu sou. E ele que é amoroso, ele há de te ouvir, me ouvir, nos entender, nos aconselhar, nos repreender, nos orientar, para que a gente caminhe em santidade e um dia o veja face a face. E depois, só é possível conhecer a Deus Pai por meio do Filho, Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Por que Jesus veio ao mundo e pagou o preço nos nossos pecados? Para que a gente possa ter esse relacionamento livre, aberto com o Pai e com muita certeza de que Ele ouve e responde às nossas orações. O subtópico 3 traz que quem vê o Filho vê o Pai. Porque existia assim não é confusão, mas uma dúvida entre os discípulos, né? Eles perdiam a Cristo. Jesus, como nos ensina a orar como você ora, e é onde Jesus ensina eles dizendo, quando fores orar, orareis assim, Pai Nosso. Ele ensina os discípulos chamarem Deus, o Senhor, de Pai. E aqui existe uma discussão, eles falando assim, como que esse Pai nos revela o Pai? E Jesus, e é interessante que é um diálogo que Felipe, um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, ele falou para Jesus, Jesus nos revela o Pai, como que é o Pai? E Jesus diz, quem vê a mim, quem vê Jesus, vê o Pai, em João 14, verso 9. E é muito bonito tudo isso, porque o Deus vivo, né, o Filho, ele veio e ele traz, quando fala quem vê a mim vê o Pai, não é que o Pai tem a mesma feição que Jesus, mas o Pai tem os mesmos atributos que Jesus tem, que nós vamos ver daqui a pouco, as mesmas características espirituais, a mesma vontade eterna, divina, que o Filho foi demonstrando no dia a dia para os discípulos e para a multidão. Essa é a vontade do Pai, porque Jesus veio cumprir a vontade do Pai. E Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa. Essa pessoa não é a questão física. É como você vê um filho, uma criança, replicando o que ela vê o pai fazer. É exatamente isso. É como você olhar e ver a criança reproduzindo ações que ela vê o pai ou a mãe, o responsável, praticando. Então essa é a essência, que Jesus diz que quem via a ele, via o Pai. E Jesus continua dizendo em João 10, verso 30, que ele e o Pai são um, não que eles sejam uma pessoa, mas a vontade do Pai se revelava na vida dele, então tudo que ele fazia era como o Pai queria que fosse, então é a mesma essência, a mesma vontade, o mesmo plano espiritual para a humanidade. Isso não quer dizer que eles são a mesma pessoa, mas eles partilham da mesma natureza. E para a gente seguir para o final, a pessoa de Deus Pai.
Aqui eu vou comentar com vocês, está na lição, os atributos incomunicáveis do Pai. O que é comunicar? Comunicar é transmitir algo. Então existem atributos que não tem como ser transmitido da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a humanidade, que é exclusivo deles. Só eles são assim. Só o Pai é assim, só o Filho é assim, só o Espírito é assim. E quais são esses atributos incomunicáveis, que é só da divindade, só do Pai? Autoexistência, não depende de ninguém para existir, por si só ele existe desde sempre. Vocês podem ver lá em Êxodo 3,14 e João 5,27. A eternidade existe desde, não tem um começo, meio nem um fim. A imutabilidade, que Deus não muda, nós até lemos em Malaquias 3,6. Sobre a eternidade nós lemos Salmo 9, verso 2. A onipotência, Deus é onipotente, Ele pode tudo, não há nada que seja para Ele impossível. A onisciência, Ele sabe todas as coisas, conhece o passado, o presente, já sabe do futuro. E Ele tem a onipresença, Ele está conosco aqui, porque eu estou em nome de Jesus. E você? Você está comigo em nome de Jesus? Se você está comigo em nome de Jesus, o Senhor Jesus disse que quando 2 ou 3 se reunirem no nome dele, ele está presente. Então eu aqui é onde eu estou. O Senhor, ele é atemporal, ele não tem tempo. Ele é presente em qualquer tempo, em qualquer lugar. Foi, será, há de ser, ele está presente em todo momento. Então essas são características, são atributos incomunicáveis, que é só deles. Não tem como eles passarem para nós, não tem como a divindade nos dar esta capacidade, porque é único da essência do Deus. Esses atributos, portanto, revelam que Deus é absoluto e não tem nenhuma limitação. Porém, eles têm atributos comunicáveis. O que é comunicável? É aquilo que eu posso transmitir, comunicar. E são qualidades divinas do Senhor, que Ele pode compartilhar conosco, e se nós quisermos, nós podemos viver essas características. Uma delas é a santidade. Deus Santo nos chama a sermos santos e vivermos de uma maneira diferenciada. Você pode verificar em Levítico 19, verso 2, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Então, essa característica, sede santos porque eu sou santo, o Senhor compartilha conosco. A santidade dele, quem quiser viver ela, consegue. A segunda característica é o amor. Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Mateus 22, verso 37 ao 39, 1 João 4, 8. Então, o amor é algo que a gente pode praticar e a gente pode viver. Ele é amor e a gente também pode viver esse amor. Outro atributo que o Senhor é, que o Pai é, a divindade da Trindade é, e nós também podemos viver isso, é a fidelidade. O Senhor, ele é fiel, ele não para de ser fiel. E nós também somos desafiados a sermos fiéis. Em 2 Timóteo 2, verso 13 e Apocalipse 2, 10. Quem for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, não negar a Cristo, não seguir os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e por aí vai. E tudo quanto Deus revelar no teu coração que é para você fazer, que você sabe que vem de Deus, seja fiel, porque Ele é fiel também para te abençoar. A bondade, Deus é bom em todo tempo, somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Então são atributos que o Senhor Deus tem, né? E Ele pode, Ele comunica isso conosco, Ele transmite para nós. E aí, a gente vai viver ou não? Aí depende de cada um de nós. E os nomes que revelam o Pai, Elohim, em Gênesis 1, no primeiro versículo da Bíblia. Nós vimos isso na aula passada, que Elohim é um plural, mas não quer dizer que são vários deuses, é um único Deus que ali já na criação, ele já estava, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam juntos
e eles já tinham planos para a humanidade. Depois nós vamos perceber El Shaddai em Gênesis 17, verso 1, que é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Temos Adonai, e também do grego, que a gente pode chamar de Kyrios, manifesta a autoridade do Senhor, que é o Deus Santo, né, maravilhoso. E tem umas letrinhas que a gente fala que é o tetragrama pessoal do nome do Senhor, que é o Y, H, o W e o H, que quando junta dá o Yahvé, né, Jeová, que é o eu sou o que eu sou, de Êxodo 3, verso 14 e também 6, verso 13. Esse tetragrama, que são essas 4 letrinhas, enfatiza a eternidade, a imutabilidade de Deus, que Ele é quem Ele é. Ele não depende de ninguém, Ele faz e Ele é. Aqui, queridos, a gente finaliza essa lição falando sobre a Santíssima Trindade, mas em especial o Deus que é Pai. E nós percebemos que Ele é verdadeiro, Ele é eterno, Ele é soberano. Ele foi revelado para nós como Pai através de Jesus, e glória a Deus por isso. E que a gente possa obedecer ao Pai através do nosso Senhor Jesus, porque foi por Jesus que o Senhor Deus nos adotou como filhos de Deus. Então que essa lição possa falar ao seu coração mais e mais. Se você quiser ter a revista, me chama nos comentários e Deus vai fazendo o que Ele quiser fazer. Querido, confie em Deus, se permita chamar Deus de Pai, se permita falar com o Pai do seu jeito, não tem uma fórmula, a fórmula é Pai. Quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai, que te ouve no secreto, mas que pode manifestar publicamente a resposta da sua oração. Querido, sou limitada nas palavras, mas que Deus possa falar mais contigo. Se você não é inscrito no canal e ficou comigo até aqui, se inscreve, dá o seu like, compartilha com alguém e até a próxima lição. Uma boa semana, Deus abençoe, fica na paz do Senhor.